neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se tens mágoas, volve agora a Cristo, o melhor amigo que tu tens. Eis que está a ti sempre achegado, pronto a dar-te seus melhores bens. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer. Cristo entende toda pena e culpa, quer tua alma enferma bem curar. Ó, confia em seu amor imenso, que Ele só te pode restaurar. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer. Ouvintes, Deus tem uma cópia do que Ele fez. Uma cópia, para entendermos melhor de tudo que Ele faz. Ele
faria novamente, como fez e fará. Tudo o que ele fez em relação ao homem, ele fez em relação a si mesmo. Ele fez o homem e sujeitou esse homem ao espaço, ao tempo, à matéria. Desde que o pecado entrou, por permissão dele, para a manifestação dos seus atributos. E então, fazendo o homem sujeito ao tempo, ao espaço e à matéria, ele se obrigou a si mesmo a sofrer o mesmo processo. Veja que coisa tremenda. Sujeitando-se ao mesmo processo que ele sujeitou o homem. Isto quer dizer, sujeitando-se à dimensão humana. Tinha que ser ele próprio. Era o próprio Deus. São Paulo, além de outras tantas referências, afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Então era ele próprio, Deus em carne. Emanuel, Deus conosco, sujeitando-se a tudo que ele sujeitou o homem. A sua criação máxima. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Agora, é bonito, importante, interessante e confortante. Porque se ele fez o homem sujeito ao espaço, ao tempo e à matéria, ele também se sujeitaria. Porque, caso contrário, ele não poderia salvar o homem. Deus não podia sangrar como espírito, que enche os céus e a terra. Ele tinha de se confinar em um corpo humano. Ele foi totalmente homem na terra. Foi totalmente Deus andando em dois pés. Deus em carne, mistério da piedade, manifestado aos homens. Agora veja a recompensa. Ele também fez, e isso está processado por ele próprio. É seu processo, é sua cópia, é sua maneira de agir desde o princípio. É seu método. Se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Você não pode dizer, olha, eu tenho apenas uma colher de água aqui do Oceano Atlântico. Eu não sou o Oceano Atlântico. Eu não tenho o Oceano Atlântico, mas tenho uma colher de água aqui do Atlântico. Você não tem o Atlântico, o Oceano Atlântico, dentro de uma colher. Mas numa colher da água do oceano você tem todas as químicas que existem em todo o oceano. É assim, Deus em você. Você não tem toda a plenitude da divindade desse oceano Atlântico divino, mas essa colherzinha sendo dele, puramente dele, exclusivamente dele, contém tudo que é dele. Isso alegra, se estimula na hora do frio, na hora do calor, de manhã, à noite, qualquer hora do dia. Você tem que entender que nós somos uma porção, uma pequena porção. O que poderia ser chamado de um pequeno Deus é isso. Ele se fez carne para que nós fôssemos feitos filhos dele. O que significa o quê? Para que nós fôssemos como ele é. Como ele é, nós o veremos. Como ele é, nós seremos. Isso tudo está em nós
nessa colherinha de poeira cósmica, nesses 16 elementos da Terra. Tudo isso está em nós. Deus em nós, esperança da glória. São Paulo falou com firmeza apostólica, profética, que nós seremos iguais a Ele, teremos corpos iguais ao dele, com o poder de sujeitar a si também todas as coisas. Esse foi o projeto de Deus. Nós citamos São João capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Os quais quem? Quais são eles? Isso depois de afirmar, falar sobre o verbo. Esse verbo era a luz que estava no mundo. O mundo foi feito por ele, não o conheceu, veio para que era seu, os seus não o receberam. Aí então vem os quais. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso aqui tem uma profundidade tremenda, crer no nome. Você diz, eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, mas, no entanto, nem batizado no nome dele você não é. Ah, mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome foi usado? Não, não foi. Pai não é nome, Filho não é nome, do Espírito tampouco é nome. São títulos. Para usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Pedro tinha as chaves do reino dos céus. Ele disse em Atos 2:38, diante de Mateus, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, aos que creem no seu nome, os quais, verso 13, São João 1, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja como é que Deus faz o seu corpo, a igreja, o corpo de Cristo, da mesma forma que ele gerou a Jesus Cristo, o Filho, gerado no ventre de Maria. Não foi do sangue, não foi vontade da carne, não foi vontade do varão, do homem, não foi sexo. Ah, isso dá alegria, isso dá tanta certeza, isso dá tanta convicção. Evangelho segundo São João, os quais não nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse é o novo nascimento, esse é o nascimento espiritual, esse é o nascer no reino de Deus, essa é a nova criatura, esse é o corpo de Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Um credo, um dogma não pode gerar corpo de Cristo. Isso é vontade do homem. Isso é o sexo espiritual. Isso é o sodomismo. Isso é o balaanismo. É o jezabelismo. É o nicolaísmo. Mas agora, para nós que temos alcançado esta luz que deixa tudo tão claro, tão nítido, tão cristalino, só nos resta sermos agradecidos. Só nos resta deixarmos tudo acontecer. Me diz uma coisa, irmão, o que foi que você fez para nascer? Teve algum concurso de sua parte? Se você tivesse o direito de escolher a família através da qual você veria o mundo,
qual delas você teria escolhido? Essa mamãe lutadora, pobre, humilde, esse papai humilde? Você teria escolhido essa cor de cabelo? Esse tipo de rosto? Você não pediu para nascer. Você não teve que fazer nada para nascer. Você simplesmente foi um gens, foi um embrião que saiu de seu pai e correu, e correu, e correu, e ganhou a carreira entre milhões. E fertilizou o óvulo de sua mãe. Você foi espertinha, hein? Você foi espertinho. Não resta dúvida, foi tudo que você fez. Mas não havia nenhuma consciência nisto. Havia uma predestinação, uma eleição. Deus sabia, quando aquele embrião estava naquela carreira, naquela competição, no ventre de sua mãe, Ele sabia que era você. E que você creria na sua mensagem do dia, que você creria no seu profeta. Essa é que é a presciência de Deus. Ele sabia que seu nome estava no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por isso você teria que nascer. Não tinha como evitar o seu nascimento. Não teve como evitá-lo. Agora, para tomar conhecimento dessas verdades, a gente chega a essa conclusão: que tenho eu que fazer para aparecer nas bodas do Cordeiro, para estar no arrebatamento, para estar no milênio, para estar na eternidade com Cristo? É pelo que eu faço? Eu vou correr. Paulo disse, não é para os que correm. Não, não é para aqueles que correm, não é para aqueles que buscam, não é para aqueles que querem. Não. Você, isso é muito importante. Você ocupa um espaço no universo. Você está na física do universo, ainda que morto, ainda que se transformando em pó, você está nessa física. Você está neste universo. Você existe eternamente. Você tem vida eterna. Esse é o crente, esse é o cristão, esse é o predestinado, esse é o amado, esse é aquele que Deus viu desde antes da fundação do mundo ganhar a carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que coisa tremenda! Mas, olha, põe um ponto nisso. Pregadores, evangelistas, irmãos e irmãs. É São João, capítulo 1, verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele está falando de um nascimento semelhante ao dele, de uma manifestação idêntica à manifestação que ele teve aqui na terra. Quando Maria perguntou, mas como será isto? Eu não conheço varão. Essa é a lógica, é a razão, o bom senso. O anjo disse, não te preocupes. O Espírito Santo te cobrirá. Não é pela vontade da carne. É sem sensação alguma. É dessa forma, é o segredo do batismo do Espírito Santo, do genuíno batismo do Espírito Santo, que o 7º anjo viria a revelar. O batismo do Espírito Santo sem sensação. Maria concebeu sem sensação. Ela simplesmente se ofereceu. Ela foi uma incubadora. É o que você é. É o que nós somos. É o que nós devemos ser. Simplesmente cumpre em mim segundo a tua palavra. Você não fez nada para nascer fisicamente.
Não é para os que querem, não é para os que correm, não é para os que demandam. É para quem Deus chama. Por isso você não pode rejeitar esse chamado. Você não tem como não crer nesta mensagem. Eu estou me endereçando muito a você, se referindo ao eleito, ao Filho de Deus, ao membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, daquele que estará de fato no arrebatamento. Não sou eu, não é o homem, essa é a verdade. Isso está agora no seu coração, está agora junto de você, está falando com você. Para quê? Exatamente para te animar, porque o Espírito Santo consola, anima, exorta, redargui, disciplina, mas também anima, encoraja. Você, de repente, estará nas bodas do Cordeiro e dirá para si mesmo: que fiz eu? Que fez você para nascer? Que fiz eu? Eu não merecia estar nem falando estas coisas aqui. Eu. Você quer ir aos céus através do eu? Eu que estou te falando? Não. Nem você, nem eu iria jamais lá. Agora, Deus tem usa a carcaça humana, o esqueleto humano, usa o coração, usa o espírito. E aí está a palavra deste momento. Você nasceu no espírito, não pela vontade da carne, do dogma, do credo, vontade do varão, mas de Deus. Por isso você é uma filha de Deus, um filho de Deus, e você tem direito a tudo que um filho tem. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Amém. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim.
Jesus estendeu sua mão. Quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu